esses os avisos. Vamos ler a Bíblia para nós estudar um pouquinho. Deus abençoe a irmã Mariazinha, né? Hoje veio no culto, faz tempo, né, Maria? Deus abençoe, seja sempre bem-vinda. Amém? Amém? Louvado seja Deus. Apocalipse capítulo 3, verso 14. O diagnóstico a mensagem e o diagnóstico para a era de Laodiceia. Esta é a era de Laodiceia, é o tempo em que nós vivemos, da era de Laodiceia, embora não estamos em Laodiceia, mas é uma mensagem que é interessante nós esmiuçá-la bem, para que nós possamos entender o dia, a hora que estamos vivendo, o que está acontecendo e da onde Deus tem nos tirado. E nós não somos apenas religiosos, nós somos um povo chamado, escolhido, chamada a noiva do Senhor Jesus Cristo. E somente a noiva subirá no arrebatamento. O Brano diz na mensagem Eventos Modernos Esclarecidos pela Profecia, que nenhuma denominação tem condições de levar sua igreja ou levar uma igreja a ser a noiva, porque a palavra que eles têm não prepara as pessoas para ser a noiva de Cristo, porque a noiva ela recebe toda a vestidura da palavra, e toda a vestidura completa da palavra tem somente a mensagem do sétimo anjo. Aleluia. Apocalipse 3, verso 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz o Amém, testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que não és quente nem frio, e tomara que foras frio ou quente, assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, ser pois zeloso e arrepende-te. E eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, e assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Querido Pai Celestial, tua palavra é a verdade, e ela permanece sendo a verdade, e ela jamais falhará. Ó Deus eterno de misericórdia, temos confiado a nossa vida, entregado o nosso futuro, entregado as nossas almas em tuas mãos por esta palavra que tem permanecido, Senhor. Ó Deus eterno, ajuda-nos, ó Pai, cada dia a estar confiante, mesmo que venham as lutas, mesmo que venham as provas, mesmo que venha a perseguição, que teu Espírito Santo possa sempre nos conduzir pela palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, entregamos tudo em tuas mãos, ó Pai, para que o Senhor nos dirija nesta hora, abrindo o nosso entendimento, nos encorajando na batalha, Pai, tirando toda dúvida, todo desânimo, ó Pai, e que a fé possa brotar cada dia em nosso coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, entregamos diante do Senhor, ó Pai, que a palavra, Senhor meu Deus, possa surtir efeito em nossas vidas, e que ela cumpra o propósito pela qual ela foi enviada, trazendo libertação, salvação, trazendo em nós transformação pelo teu Espírito. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, confiamos no Senhor nesta hora, Pai, que seremos abençoados, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó meu Pai. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós estudamos já a primeira parte da era de Laodiceia, e começamos ali quando o irmão Brana começa falando sobre as 7 visões que aconteceria antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. E todas aquelas 7 visões
e todas elas já estão cumprida ou estão cumprindo, né? E a última que faltava, então, era esse carro-bolha e a revelação de essa visão que era de uma mulher se levantando na América como uma grande governante. O irmão Branham disse que ele pensou que seria, né, a ascensão da Igreja Católica, ou que também a ascensão das mulheres, de uma mulher ao poder, através da mulher adquirir o direito de votar. Isso ela adquiriu não na época que o irmão Branham teve as visões, em 1933, mas anos depois, na década de 60, né, de 50, quando creio que foi isso que elas então adquiriram o direito de votar. E então o irmão Branham disse que ela elegeria através do voto então uma mulher que poderia ser uma governante, uma mulher com poder. E então nós vemos todo o quadro se desenrolando, né, a história se desenrolando, os eventos sendo revelados pela profecia. O irmão Branham chama eventos modernos esclarecidos pela profecia. Então esta era de Laodiceia é a era mais enganosa de todas. Tudo que o diabo fez e trabalhou durante as eras, no começo ele proibiu as pessoas de ler a Bíblia, através dos religiosos, dos líderes religiosos, e dizia: não leia a Bíblia, você vai ficar louco, não leia a Bíblia, que é pecado, a pessoa lê a Bíblia, interpretar, e Deus mata, fica louco e tudo mais. E proibiu as pessoas de ler a Bíblia, porque eles queriam enganar as pessoas com seus credos, dogmas e ditos. Diz que isso, diz que aquilo outro é assim, e tal coisa. E as pessoas ficavam com os ditos porque não lia a Bíblia. Mas, quando Deus foi trabalhando no decorrer do tempo, enviou Martinho Lutero com a Reforma Protestante, e ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão, e do alemão para o inglês e outras línguas, a Bíblia foi traduzida, e o diabo tentando impedir as pessoas lerem a Bíblia, quando ele não pôde mais impedir as pessoas de ler a Bíblia, porque ele estava sendo desmascarado, ele mudou de cartucho na arma e atirou outra vez. E ele começou a mandar as pessoas: leia a Bíblia, mas que as pessoas mesmo interpretassem a Bíblia. Isso significa isso que significa isso. Mas Deus enviou um profeta para dizer o real significado das Escrituras Sagradas. Veja, e o diabo continuou ainda inspirando as pessoas para elas terem suas próprias interpretações privadas. Mas o profeta diz que Deus é o seu próprio intérprete. Amém. Veja, e até o dia de hoje, conforme cada interpretação é uma denominação que surge sobre a face da terra. E nos dias do profeta havia como que 700 e tantas denominações, mas nos dias de hoje passa de 17 mil no mundo todo, né? Então, cada vez mais a mente humana religiosa está cada vez mais fértil para pensar de pontos diferentes, formas diferentes e doutrinas diferentes que eles criam, e cada doutrina eles formam uma denominação. Veja, então esse é o tempo que nós estamos vivendo, porque tudo que o inimigo fez no decorrer das 7 eras, ele ajuntou tudo, e nesta última era, ele ajuntou tudo para batalhar contra a noiva, né? Para batalhar contra a noiva, contra a palavra de Deus. Mas a palavra sempre triunfará, diz o profeta. A palavra sempre triunfará. A palavra pode abafar a palavra por um período de tempo, mas um dia ela vai sobressair. O Branham disse que é como uma semente, é como uma grama. Se você rolar uma pedra em cima dela, parece que morre, fica tudo amarelinho. Se você tirar a pedra outra vez e pegar sol ali, umidade, aquela grama vai brotar outra vez, reviver. E assim também é aos filhos de Deus, as almas predestinadas. A semente está ali no coração de cada eleito, mas estavam abafados por ideias denominacionais, por credos, dogmas, por tradições. Mas quando a palavra, quando o sol da justiça, Filho do homem, vem com a palavra aberta e brilha sobre aquela alma com a palavra, então aquela palavra, aquela semente brota. Amém? Louvado seja Deus. E esse é o tempo, esta é a hora. O profeta diz que as duas chuvas cairiam muito próximas da outra. A chuva seródia, tardia, e a seródia, né, que é a chuva do plantio e a chuva da colheita, do amadurecimento, né? E ele chama chuva temporã e seródia. Veja, então,
Esta é a hora que nós estamos vivendo, é o tempo que nós estamos vivendo. Esse é o diagnóstico para a era de Laodiceia. Ela diz que é rica, que não tem falta de nada. As pessoas que você vai ensinar a palavra dizem: eu já sei da Bíblia, eu já conheço, né? E ela não quer aprender nada. E o irmão Branham vem a dizer, e nós vamos ler aqui, o irmão Branham diz, que as pessoas se sentem tão espertas, sabidonas, que elas, quando para ouvir, para discutir depois e combater a verdade, né? É dessa maneira que está. Cada dia aparecem mais pessoas sabidonas. Eu sei, não precisa explicar para mim. Eu sei, eu já conheço isso e aquilo outro. Esse é o diagnóstico de um espírito laodiceiano. Porque o eleito, a noiva, ela é humilde. A noiva é humilde. A noiva não trata de humilhar ninguém. Se ela sabe alguma coisa, ela não tenta se sobressair. Os membros da noiva não tentam, que tem o verdadeiro espírito da palavra, não tenta humilhar o próximo, nem sobressair, nem com espírito de orgulho e dizer algo porque para dizer que eu sei mais do que fulano, mais que isso e aquilo outro, porque o espírito da noiva, ela tem o espírito de Cristo. O espírito de Cristo é o espírito de compaixão, que quer que o próximo também alcance toda a bênção, toda a vitória prometida na palavra, né? Então, e ele vem e diz: e eu repreendo e castigo todos os quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O Branham diz que esse zelo aqui não é o zelo dos fariseus. Esse é um zelo de Deus, um zelo pela palavra. E quando o profeta diz, quando ele está dizendo ser zeloso e se arrepende, ele não está dizendo para os mundanos se arrependerem, apenas os mundanos, está dizendo para os cristãos se arrependerem de seus feitos, se arrependerem de seus credos, suas denominações e aceitar a palavra, o mensageiro para o dia e para a hora, né? E ser, pois, zeloso e arrepende-te. E eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. O Branham diz que por muitos anos, centenas de anos, os pregadores interpretaram esse versículo, que Jesus estava do lado de fora, batendo na porta do coração das pessoas querendo entrar. E o Branham diz que isso não é desta maneira. Embora que muitas escrituras têm duplo significado, né? Tem duplo significado. Uma das escrituras é quando a Bíblia diz: do Egito chamei meu filho. O Branham diz: essa escritura tem dois significados. Essa escritura diz: do Egito chamei meu filho, é quando chamou Jacó do Egito para a terra de Canaã. E também quando do Egito chamou José de volta para a Palestina, quando ele tinha fugido da ira de Herodes, que mandou matar as crianças de 3 anos para baixo, tentando matar o menino Jesus, né? E assim também essa escritura pode ter duplo significado, mas o Branham diz que esse versículo mais propriamente diz que Jesus está do lado de fora das igrejas, batendo na porta, querendo entrar. E ele diz: se alguém abrir a porta, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Mas quando que Jesus foi jogado para o lado de fora da igreja? Foi quando, através da mensagem para esse dia, nós dizemos que a palavra é Cristo, que a palavra é Deus, que a palavra é Jesus Cristo. E Deus enviou sua palavra através de seu mensageiro, e ele pregava nas igrejas, pregando aos fundamentalistas. Depois não quiseram mais apoiá-lo, e os pentecostais o chamou e patrocinava as suas campanhas, principalmente os homens de negócio do evangelho completo, que eram homens cristãos, ricos e muito ricos, e um deles era o irmão Demos Shakarian, que era um dos dos homens mais ricos dos Estados Unidos, que era o dono do maior laticínio dos Estados Unidos, né? E ele era um grande patrocinador das campanhas Branhams, né? E então, eles eram pentecostais, principalmente homens das Assembleias de Deus. E então eles patrocinavam então as campanhas do irmão Branham. Mas chegou um tempo que eles
já não estavam mais suportando ao ouvir o irmão Branham pregar contra as mulheres que cortavam o cabelo, com as mulheres pentecostais com saias curtas, com cabelos cortados, com pinturas em sua face e tudo mais, e mulheres trocando de marido, maridos trocando de mulheres, assim, e ele pregando contra esta coisa. E então eles já não estavam mais suportando, e quando ele pregou sobre a revelação de 7 selos, e eles disseram: irmão Branham está saindo da sua comissão, que ele tem um dom para orar pelas pessoas, e ele agora está se metendo a revelar e ensinar sobre o Apocalipse. E então começaram a tratar de uma maneira de impedir o irmão Branham de pregar em suas convenções, pregar nessas grandes reuniões, e impedir o irmão Branham pregar em suas igrejas. Foi quando Jesus foi jogado para o lado de fora. Por quê? Porque a palavra estava com um homem ungido para o dia, amém, para a hora, para trazer a palavra, restaurar a palavra para os filhos de Deus, para esse tempo. Foi quando ele foi jogado para fora, né? Jogado para fora. Mas eles pensam que é Jesus batendo no coração do pecador, querendo entrar lá dentro, e no entanto é Jesus querendo entrar nas igrejas para pregar para eles, para os religiosos. Por isso a palavra diz: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Né? Veja, no livro das Eras, na página 311 dessa mensagem, o livro das Eras, Branham fala sobre, não sei se domingo passado nós falamos sobre a abundância de dinheiro nas igrejas, que isto fez com que as pessoas, né, se sintam ricas, sentiam ricos e não sentiam falta. Começou a ter um dito na Califórnia que o pregador ou o homem que não tivesse pelo menos 3 Cadillac 0 km, ele não era espiritual o suficiente e abençoado por Deus. Era uma disputa, era uma coisa, né? E o irmão Branham combatendo aquele espírito, né? Porque era um espírito denominacional de disputa, quem tinha um carro melhor e coisa, tinha um Cadillac, coisa a mais, e eles começaram a dizer isso, que aquele que não tivesse 2 Cadillac ou 3 Cadillac 0 km não era espiritual e abençoado o suficiente por Deus. E o irmão Branham disse que o dinheiro estava entrando não só na América, mas no mundo, entrando em abundância nas igrejas. Isso estava fazendo com que as pessoas se esfriassem, né? Se esfriassem e não dessem ouvido à palavra. Embora que a Bíblia diz em Tiago que o dinheiro nas mãos de quem não tem caráter, ele é um problema. Ele é um problema na mão de quem não tem caráter, né? Por quê? Porque o dinheiro pode corromper o caráter. Mas se a pessoa tem um verdadeiro caráter, ele pode ser como Abraão. Ele era rico, ele era fazendeiro, mas ele continuava sendo o mesmo cristão, vamos dizer, né? Naquele tempo ainda não era chamado de cristão, mas ele era o mesmo filho de Deus, um homem temente a Deus, com todos os seus bens, com a sua fazenda. Jó também era muito rico, um fazendeiro muito grande, né? Mas mesmo assim ele era temente a Deus. Né? Graças a Deus. Veja, a mensagem para a era de Laodiceia, página 305. E eu sei as tuas obras, que não és frio e nem quente, oxalá foras frio ou quente, e assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. E como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. E aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças e vestidos brancos, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas, e eu repreendo e castigo a todos quantos amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Visto que lemos isto juntos, estou certo que você notou que o Espírito não disse uma só coisa boa acerca dessa era de Laodiceia. Nas outras eras sempre dizia alguma coisa, né? Dizendo que eles guardavam a palavra do seu nome, dizendo que eles repudiavam, outra era repudiava a doutrina dos nicolaítas, e sobre a era de Laodiceia não disse nada bom. E é importante todo membro da mensagem
que crê na mensagem desse profeta, saber que nós não somos laodiceianos. O profeta de Deus foi enviado para a era de Laodiceia, mas a sua mensagem nos tirou de Laodiceia. Porque Laodiceia não é uma igreja. Laodiceia é uma condição, um estado espiritual. Diz o irmão Branham, um estado espiritual morno. Crente, mas não é crente verdadeiro e nem admite completamente que é do mundo. É um espírito que é desviado da palavra de Deus, mas não admite que está desviado, né? É um espírito meio a meio. E a Bíblia diz que Deus não aceita nós não podemos estar casados com Deus e com o mundo. Não podemos fazer parte das coisas de Deus e parte das coisas do mundo. Ou uma coisa ou outra. Deus nos quer limpos e sarados e são através do poder de sua palavra. Amém. Por isso ele tem começado uma obra em nossas vidas. E essa obra, quando ele começa, parece que nós não vemos, parece que eu não estou sentindo, parece que eu não vejo mudança em mim. Ora, se você for olhar por sentimento, você nunca vai chegar em lugar algum espiritual. Porque não é por sentimento e nem pela vista, é pela fé. Amém. Fé na palavra de Deus. Fé é uma coisa que você diz, eu creio, e você não recua. Né? Você não recua, não estou sentindo, não é sentindo. Diz, eu creio na palavra. Amém. E persiste naquilo. O Branham diz que todo cristão verdadeiro, nesse tempo do fim, ele é persistente, ele luta por seu lugar espiritual, na igreja e no corpo de Cristo. Amém. Ele é perseverante. Amém? Amém? Aleluia. E então, Apocalipse 3, 15, 16. Eu sei as tuas obras, que não és frio nem quente, oxalá, foras frio ou quente, assim, que és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Vamos examinar isso atentamente. Diz que esse grupo da era da igreja de Laodiceia é morno. E esta mornidão requer uma punição de Deus. E Deus não aceita isso, esse estado meio. Ou é ou não é. Como disse o irmão Branham. Ele diz o irmão Branham. Alguém diz assim, ó, você tem o Espírito Santo ou não tem? Ele diz, é a mesma coisa de você fazer uma pergunta. Existe uma mulher meia grávida ou está grávida ou não está grávida? Não existe meio termo. O irmão Branham diz que assim é também com o Espírito Santo. E o irmão Branham diz assim, se você sente que não tem ele, trate logo de adquiri-lo. Trate de adquiri-lo. Mas como você vai adquirir? Ah, Senhor, tu sabe que eu preciso do teu Espírito. O irmão Branham diz que não é dessa maneira. O irmão Branham diz que requer desespero. Você tem que desesperar diante de Deus. Senhor, eu preciso. Você deve pedir a Ele. Pedir, irmão, isso tem que ser pedido a Deus. Senhor, eu quero o teu Espírito Santo. Eu preciso do teu Espírito Santo. Você tem que clamar isso. Você tem que pedir mesmo a Deus. Ah, se você falar assim, eu não sou digno, aí então a sua consciência já está derrotada. E a punição é que serão vomitados de sua boca. E aqui é onde não queremos nos desviar, como muitas pessoas fazem, desviar. Você já viu aquelas pessoas denominacional que elas estão desviadas no mundo, bebendo cachaça, cerveja, praticando coisas morais, jogando sinuca, fora até mesmo de sua igreja denominacional? Daí eles falam assim, é porque eu estava desviado. Não, desviado não. Quem é desviado é o diabo. Fala bem assim. Desse jeito, um argumento. Mas você vai ver o que o irmão Branham vai dizer. O que é um desviado? O irmão Branham diz na mensagem, a igreja e sua condição, para você se desviar, não precisa nem sair da igreja. O irmão Branham diz que o diabo quer que você se desvie por apenas alguns minutos. E ele pinta o quadro. Ele pinta o quadro na sua mente. Que você não presta, que você não tem fé, que você não nasceu para isso, que essa mensagem não é para você, que as outras pessoas são abençoadas e você não. E ele pinta um quadro na sua mente, e ele pinta um quadro acerca de um irmão e acerca de uma irmã, e ele pinta um quadro na sua mente, e você começa a pensar mal do seu próximo, do seu irmão que toma ceia, você começa a pensar mal do pastor. O irmão Branham diz que ele precisa de alguns minutos para ele colocar isso dentro da sua cabeça. Só apenas de alguns minutos, o irmão Branham diz, ele precisa para colocar isso dentro da sua cabeça. E elas muito incessantemente dizem que Deus pode
vomitar você de sua boca, e isso prova que não há qualquer verdade na doutrina da perseverança dos santos. Então, nós estamos aqui numa perseverança. Você luta todo dia. É como uma escada, você sobe, daqui a pouco o diabo dá uma rasteira, você cai lá embaixo. Algo que você zelou, você cuidou, você disse que não ia mais falar aquele tipo de palavra, você cuidou, e você, quando você percebe não, o inimigo faz você falar aquela palavra suja, velha. Você vai ficar caído, prostrado? Não, você vai levantar outra vez, pedir perdão a Deus e dizer: Senhor, eu não tive intenção de fazer isso, Senhor, me perdoa. Eu quero outra vez, Senhor, uma chance para fazer correto outra vez. E você luta direto, todo dia. Você tem que ser vigilante. Você tem que policiar a sua boca. E não só a boca, a sua mente também. Para o diabo não colocar pensamentos de derrota, maliciosos em sua mente. Lembrando disso, se você quiser ser bem sucedido com Deus, primeira coisa que ele diz: livre-se de todos os pensamentos mundanos. Livra-se deles. E então ele diz, e esse versículo não é dado a um indivíduo, é dado à igreja. Ele está falando à igreja. E além disso, você recordará, se simplesmente mantiver a palavra em mente, que em nenhum lugar diz que estamos na boca de Deus. Nós estamos gravados nas palmas de suas mãos. Amém? Amém. Quem está que vai ser vomitado da boca de Deus? Os laodiceanos. Agora, para o eleito, não. O eleito, a Bíblia diz que ele está gravado nas palmas da mão de Deus. Amém. Aleluia. Nós estamos gravados nas palmas de suas mãos. Somos carregados no seu seio. Lá atrás, nas eras desconhecidas, antes do tempo, nós estávamos em sua mente. Nós estávamos em seu aprisco, em suas pastagens, porém nunca em sua boca. Mas o que está na boca do Senhor, a palavra está na sua boca. Mateus 4, versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém. Aleluia. E a palavra deve estar em suas bocas também. Amém? A palavra deve estar na sua boca também. Aleluia. E agora sabemos que a igreja é seu corpo e está aqui assumindo o seu lugar. O que está na boca da igreja? A palavra. Amém? 1 Pedro capítulo 4, versículo 11. E se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Veja. 2 Pedro, versículo 1, 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então o que há de errado com essas pessoas do último dia? Elas fugiram da palavra, elas não são mais ferventes para com ela, elas são mornas para com ela. Eu vou provar isso agora mesmo. E sabe o que deixa uma pessoa morna? São os programas desse dia. A pessoa vai perdendo o temor, perde o temor. Aí eu vi isso, mas parece que não fez mal, Deus não castigou. E a pessoa vai perdendo o temor. Mente a primeira vez, a orelha esquenta, fica vermelha. Mente a segunda, esquenta um pouquinho. Na terceira, já não. E a quarta em diante, então, não sente mais nada. Esse é o problema. Mombrana, ele fala sobre a sementinha. Não precisa de uma grande coisa, é apenas uma sementinha para se criar uma grande árvore. Uma sementinha. Se o inimigo colocar uma sementinha em você, do erro, da falta de temor de Deus, ele pode fazer um grande estrago. Salomão disse que não eram as raposas grandes que faziam dano na vinha. Era as raposinhas, que ele mandou os servos tampar a cerca da vinha. As vinhas eram cercadas, tinha cercas, e eles tamparam as cercas. Salomão um dia foi visitar a vinha e viu estrago lá nas uvas, na parreira da vinha, e ele começou a observar, disse: onde é que entrou essa raposa aqui? Viu que havia umas frestas pequenas, e disse para os criados assim: tampa essas frestas.
que são as raposinhas pequenas que estão causando estrago. E nós pensamos que tem pecadinho. Ah, esse pecadinho aí, né? Essa coisinha. E então o profeta, ele diz aqui sobre essa noiva, né? Que a palavra tem que estar em sua boca. Veja. E então ele diz, que para essa era Deus enviaria um profeta fiel, verdadeiro para com a palavra, né? Diz, eu enviarei o meu profeta, né? Ó sim, isso é assim, Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Aí está, ele está enviando um profeta vindicado. Ele está enviando um profeta após quase 2000 anos. Ele está enviando alguém que está tão longe da organização, da instrução, do mundo da religião, que como João Batista e Elias de outrora, ouvirá somente de Deus e terá o assim diz o Senhor e falará por Deus. Amém. E ele será o porta-voz de Deus. E ele, como é declarado em Malaquias 4:6, converterá os corações dos filhos aos pais. E ele trará de volta os escolhidos do último dia. E eles ouvirão um profeta vindicado transmitir a exata verdade, assim como foi com Paulo. Amém. Ele restaurará a verdade como eles a tinham. E esses escolhidos, juntamente com ele, naquele dia serão os que verdadeiramente manifestarão o Senhor e serão seu corpo, e serão sua voz, e executarão suas obras. Amém? Amém? Então a noiva é a voz final para a era final. Amém. Aleluia. Então esse profeta veio trazendo uma mensagem para corrigir em todos os sentidos, né? Para quê? Para que essa noiva verdadeira não fosse uma igreja morna. Ah, quando eu estou lá longe, eu coloco uma roupa imprópria, né? Não vai aparecer ninguém aqui, e a irmã pensa, eu vou colocar uma blusa sem manga, né? Eu estou aqui em casa, eu vou colocar uma blusa sem manga. Ora, o Mombrano diz que dentro do seu quarto de dormir, que ninguém mais vê, você e seu marido, se é casado, é outra coisa. Mas fora disso, é diferente. Aleluia. É diferente. Né? Então, vai vindo a falta de temor, mas essa palavra não é algo assim que, nós temos uma mensagem, mas fulano, você é sua vida, é você e Deus que está indo para o céu. Fulano é fulano, fulana é fulana, é você e Deus. Tinha aquele hino que os denominacionais fizeram um tempo atrás, carrinho de mão, né? Nem sei cantar tudo ele, mas num pedaço aí, carrinho de mão, bambão, não sei o que, o crente carrinho de mão, que tá, não vai, o crente que anda no carrinho, não vai entrar no céu com carrinho de mão, não vai mesmo. Mombrana diz assim, se minha esposa viver a palavra e eu não, ela vai e eu não. E se eu viver a palavra e ela não viver a palavra, eu vou e ela não. É desse jeito o negócio. Mas nós queremos que a família esteja completa ali. Na mensagem Dia das Mães, o irmão Brana disse que uma mãe não será feliz quando ela estiver ali do outro lado, assentado na mesa e faltar um de seus filhos assentado ali. Por isso as mães clamam por seus filhos, oram por seus filhos, entregam-os nas mãos de Deus, encomendam eles ao Senhor e tudo mais. Veja. E então, profeta, vamos resumir aqui. Página 307, ele diz, ó Deus, Deus ainda tem uma voz para o povo do mundo, assim como ele deu uma voz para a noiva. E essa voz, como dissemos, está na noiva, e falaremos mais a respeito disso posteriormente. Essa voz está na noiva, Apocalipse 10, versículo 8 a 11. É a noiva que come o livro aberto e reprofetiza outra vez. Apocalipse capítulo 10, do verso 1 ao 7, se cumpre no ministério do irmão Brana. A descida do anjo forte, ele desce, o anjo forte, o anjo celeste desce, porque o anjo terrestre está aqui também para receber a palavra, a mensagem que o anjo celeste traz. Um arco sobre a sua cabeça, né, vestido de uma nuvem. E então, em Apocalipse
10, verso 7, então ele abre a palavra, revela os mistérios. Em Apocalipse, verso 10, verso 8, João come o livro. E João, o profeta, diz que é um tipo da noiva. Então a noiva come o livro, agora já aberto, revelado. E ela reprofetiza outra vez. Por isso a palavra está na noiva. E a noiva tem a mente de Cristo. Amém. Aleluia. Então o Branham fala que se a igreja, ele não fala as igrejas, se a igreja, porque existe a noiva e a igreja, se a igreja ela fosse rica espiritualmente, como ela diz, sua influência seria sentido na vida da comunidade. Mas que tipo de vida exatamente estão vivendo esses assim chamados homens espirituais influentes da comunidade? Nos subúrbios, nos bairros de melhor classe social, abundam a prática de trocar de esposas, prostituição, bandos de jovens furando festas, causando tremendo prejuízo e danos ao patrimônio. Imoralidade tem atingido um nível ainda não superado em atos sexuais promíscuos, vícios de narcóticos, jogos de azar, roubo e todo tipo de mal. E a igreja continua afirmando quão boa é esta geração, quão cheias estão as igrejas e quão receptivos são até mesmo os nativos nos campos missionários, né? Até os jogos de azar, né? Que é baralho, cacheta, truco e tudo mais. Mas será que eles não estão dentro do celular agora também, no computador? Seguindo aqui um pouco mais adiante. Então, Branham diz aqui, vou pular aqui para nós resumirmos bastante, né? Resumir um pouco aqui. Branham fala que a igreja tinha perdido seu poder, por isso havia muitas pessoas alcoólatras, internadas nos manicômios e tudo mais, doenças mentais, pessoas sendo internadas em hospitais psiquiátricos e tudo mais, e toda essa coisa. As pessoas estão usando sedativos para dormir e cada vez mais indo aos médicos, tomando estimulante pela manhã para poder trabalhar, correndo aos médicos, dando entrada em manicômios, tentando abafar os temores desconhecidos através do álcool. Sim, essa era a jactancia de suas tremendas reservas de bens terrenos, porém o povo está menos feliz do que nunca. Esta era a jactancia-se de suas realizações espirituais, porém o povo está menos seguro de si mesmo do que nunca. E esta era a jactancia dos melhores valores morais e mais corrupta do que qualquer outra era desde o dilúvio. Ela fala acerca de seu conhecimento e ciência, porém está travando uma batalha perdida em todos os campos, porque a mente, a alma e o espírito humano não podem compreender ou manter-se a par de todas as mudanças que têm vindo sobre a terra. Né? Por quê? Porque as próprias denominações já aceitaram vamos dizer, quase todas elas, as uniões homoafetivas. Né? Quase todas elas já aceitaram isso. O que é isso? Isso é o espírito dos dias de Noé. Esse é o espírito dos dias de Ló. Jesus disse que viria, que aquela cidade foi queimada com fogo, como a Bíblia diz que foram colocadas como exemplo, que esse mundo seria queimado, como aquilo foi queimado também. Né? Então, isso é uma prática não aceitada por Deus, não aceita pela Bíblia, uma prática. Mas, como nos dias de Paulo, pessoas que tinham esse espírito, quando criam no Evangelho, eles eram libertos desse mal, amém, dessa coisa, dessa prática, né? Veja, a palavra tem poder para isso. Vamos resumir aqui. Página 319. Página 319 do livro das Eras. E eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Apocalipse 3,19. Veja. E esta é a mesma mensagem quando João tinha, quando clamou naquele deserto religioso de fariseus, saduceus e pagãos.
arrependei-vos. Não havia outro rumo naquele tempo, não há outro rumo agora, não havia outro caminho para voltar a Deus naquele tempo, e não há outro caminho agora, arrependei-vos, mudai de opinião, voltai-vos, arrependei-vos, pois por que razão morrereis? João estava clamando, por que morrer no pecado? Quem está no pecado e continua praticando o pecado, vai morrer no pecado, a Bíblia está dizendo. Mesmo que eles eram religiosos, fariseus, saduceus e tudo mais. Vamos examinar a primeira fase. Todos quanto a Bíblia diz, todos quanto Deus diz, eu amo. No grego, a ênfase está sobre o pronome pessoal, eu. Ele não diz como muitos achariam que ele diria, tantos quantos me amam. Não, Senhor. Nunca devemos procurar fazer de Jesus o objeto do amor humano nesse versículo. Não. São todos quantos Ele ama, que são os amados de Deus. Amém. É o seu amor que está em questão, não o nosso. Por isso, uma vez mais, nos encontramos gloriando-nos em sua salvação. Seu propósito, seu plano, somos confirmados ainda mais fortemente na verdade da doutrina da soberania de Deus. Como ele disse em Romanos 9,13, amei Jacó. Será então que conclui que uma vez que ele amou somente a todos quanto amou, ele está, portanto, num estado de complacência, esperando o amor daqueles que não têm se apaixonado dele? De maneira nenhuma é assim, porque ele declarou também em Romanos 9,13, aborreci Esaú. Veja, e no versículo 11, o Espírito ousadamente proclama, porque não tendo eles ainda nascido, e nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Esse é o amor eletivo, é o seu amor pelos seus escolhidos, e seu amor por eles é independente do mérito humano. Não, eu sou amado de Deus porque eu fiz isso para merecer. Porque diz que o propósito de Deus encontra-se na eleição, que é exatamente oposta às obras ou qualquer coisa que o homem tenha em si mesmo. Porque antes que eles nascessem, ele já tinha dito, amei Jacó e aborreci Esaú. Veja, mas aí você diz, não, mas como que Deus predestinou? Mombrano diz, por causa de sua presciência. Ele viu, não é porque você era o melhor, não porque você foi guardado desde pequeno, não praticou nada errado, não é isso. Mombrano disse, é porque ele viu que você, quando ouvisse a mensagem da hora, você daria ouvido a esta palavra. Amém. E que no seu coração ele era capaz de moldar um caráter verdadeiro no seu coração. Não é porque você era a pessoa melhor do bairro onde você mora, da rua, não era isso. E agora ele diz aos seus, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Amém? Você ficou contente porque era predestinado, porque era escolhido, só que ele vai te repreender e te castigar. Repreender é censurar. Ele diz assim, isso não é correto. A palavra vai vir e vai repreender as coisas na sua vida, te censurar. Não gostei do que o pastor falou. Então você não está aceitando a correção de Deus. Censurar é expor com propósito de correção. Então Deus fala na sua palavra, Ele declara na sua palavra. Castigar não significa punir, significa disciplinar, porque está em mente a correção do indivíduo. Agora a disciplina de Deus, Mombrana compara com a disciplina de uma criança, que Júnior era uma criança de uns 5 anos de idade. E ele fica ali, sabe que o carro vai passar na rua e Júnior vai atravessar a rua. Mombrana diz assim, quando o Júnior está indo para o lado da rua, com 5 anos de idade, não tem noção da velocidade do carro, que vai dar tempo de cruzar ou não, vai atropelar, você vai dizer, Júnior, meu querido, cuidado com o carro. Mombrana diz, Júnior, sai da rua! E Deus, Ele repreende, Deus corrige, Deus fala em sua palavra. Mas as pessoas dizem assim, eu fui na igreja, nunca mais eu volto nessa igreja. Falou contra a minha roupa, falou contra isso, falou contra aquilo, nunca mais eu volto. Se é filho de Deus,
suporta a correção. Amém. Hebreus 12 diz que aquele que Deus, Ele corrige quanto Ele ama. Se estáis sem disciplina, então não sois filhos de Deus. Por isso a igreja da mensagem, essa igreja crê no profeta, crê na mensagem, nós devemos aceitar a correção e a disciplina de Deus. Se estamos errados, temos que nos corrigir pela palavra, pelo seu Espírito. Não pelo que alguém acha, isso aqui não tem que ser assim, porque é o Espírito que tem que colocar em ordem. O Espírito. Né? O Espírito tem que colocar em ordem. Mombrana disse que quando um jovem pregador, um jovem, alguém diz assim, eu vou entrar nessa igreja e vou colocar isso aqui assim, a pessoa vai bater com a cabeça no muro, porque é Deus, tudo tem o tempo de Deus. Deus sabe quando o seu coração suporta ouvir tal coisa, qual correção. Deus sabe tudo. E Ele fala na sua palavra. Veja. E então, Mombrana cita aqui Hebreus 12, verso 5, né? E já vos esquecesse da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmais quando por Ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe como filho. E então nós encontramos uma mensagem, não sei citar ela aqui agora. Mombrana diz que às vezes acontece, uma criança fica enferma numa casa, numa família, porque Deus está trazendo o seu açoite sobre aquele casal e permite a enfermidade pegar na criança. Aí eles perdem noite de sono e corre de um lado, corre para o outro e coisa. Ele é Deus, e o Mombrana diz, Deus tem muitos propósitos, muitas maneiras de tratar conosco. Por isso nós nunca devemos murmurar quando vem uma luta, porque nós não sabemos o propósito de Deus. Ou então nós pedimos a Ele, Senhor, com humildade ainda, Senhor, por que nós estamos passando por isso? Por que está acontecendo isso, Senhor? O Senhor revela, o Senhor mostra, o Senhor nos declara para que nós possamos corrigir, estar certo contigo, Senhor. Então nós temos que saber a maneira de se aproximar de Deus. Veja. E então ele diz, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes da disciplina. Deus às vezes tira uma coisa que nós gostamos muito. E às vezes Ele tira coisa porque Ele quer tirar uma coisa para que você receba outra. Jesus permitiu Lázaro morrer. Ele estava bem perto ali de Betânia, onde morava Marta e Maria e Lázaro. Ele estava bem perto. E avisaram para Jesus, teu amigo Lázaro está enfermo. E Jesus foi para um lugar mais longe, que ele levou 4 dias para chegar de novo. E quando chegou, Lázaro já tinha sido enterrado. Com 4 dias, a pessoa começa já a apodrecer. Mombrana disse que o nariz já tinha afundado e coisa, já estava soltando as peles do nariz e tudo mais. E então, Marta, Maria chegaram ali chamando por Jesus. Mombrana diz que Deus queria tratar com uma daquelas. Deus queria tratar com Maria. Tirou o irmão querido, permitiu a morte vir na casa, porque Deus queria tratar com ela, né? Ela era muito ocupada com os afazeres da casa. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer pão, eu tenho que limpar isso. Eu não posso ir na igreja porque eu tenho que fazer isso. E nós rejeitamos ir na igreja, rejeitamos ir no culto de oração, porque eu tenho que fazer isso. Não, eu tenho que deixar um trabalho pronto para amanhã, eu tenho que fazer janta. Janta? E a Bíblia diz, sirva as vossas mesas de próprio laço. Tem que fazer janta para o meu marido, tem que fazer isso aqui, tem que fazer aquilo outro, tem que fazer aquilo outro. E então ele diz, porque aqueles que na verdade por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas em parte para nosso proveito, para sermos participantes de sua santidade. E na verdade toda a correção ao presente não parece ser de gozo. Qual pessoa que é corrigido e acha bom, gostoso, na hora dá uma coisa ruim, né? Dá uma revolta com o pai, com a mãe. E tem alguns filhos que é rebelde, mal educado, coloca a língua para fora ainda. Coloca a língua para fora, mostra a língua. É uma coisa muito terrível isso.
Tinha que amarrar um arame, colocar um anzol e deixar esticado um bom tempo para ver se é bom colocar para fora mesmo. E na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Eu ganhei muita surra quando era pequeno e até lá para uns 13 anos. E muitas vezes injustamente, mas não reclamo de nenhuma. Eu andei quase meio mundo, saí de casa com 17 anos, nunca precisei estar em porta de delegacia porque roubei alguma coisa dos outros, por causa disso, por causa do outro, pela educação que meu pai deu. Era duro, é diferente, meio bruto. Amém por isso. Amém por isso. Não fiquei menor, nem aleijado e nem nada. Ele nunca bateu com pau, sempre ou era com correia, essa correia de motor, né? Ou corda, ou alguma vara de pé de guaxumba, daquelas grandão que dava, né? Vara de pessegueiro, alguma coisa. E alguma vez, quando ele estava bem coisa, mas assim, ele pegava por atacado. Todo mundo entrava no atacado, né? E isso foi bom, fez bem. Mas na hora a gente ficava, olha, eu vou te dizer, hein? A coisa era difícil, mas no final valeu a pena. Porque muita gente que não apanhou hoje, onde estão eles hoje? Mombrana fala daquele moço, daquele menino, se não me falha a memória, ele tinha uns 13 ou 14 anos de idade, e ele cometeu muitos delitos, e nos Estados Unidos, alguns estados têm pena de morte, e a lei se aplica até para as crianças também, e adolescentes também. E ele foi condenado porque ele roubava, e ele foi condenado, e quando ele foi condenado à morte, estava no corredor da morte, no dia que ele ia ser eletrocutado na cadeira elétrica, e perguntaram a ele, qual o seu último pedido? Você tem um pedido? Ele disse, eu tenho um pedido. Ele disse, o que você quer? Eu queria ver a minha mãe pessoalmente. Ele disse, tá bem, chamaram a mãe, e quando a mãe chegou perto dele, veio abraçar, meu filho, o que você fez para você? Olha a situação, você vai morrer, meu filho. E quando ela chegou bem perto, Mombrana disse que ele deu uma mordida e arrancou um pedaço da orelha dela. E ela disse, seu menino mal educado. E ela disse, por causa de você, mãe, por causa da senhora, que a primeira vez que eu roubei uma borracha na escola, uma caneta, a senhora nunca disse nada. A senhora nunca me corrigiu e disse que é errado. Se a senhora tivesse me impedido e disse não para mim, lá quando eu comecei a fazer o errado, eu não estaria morrendo aqui hoje. E diz que as autoridades se comoveram com aquilo. Porque as mães que dizem, não vou falar nada, meu filho é nervoso, não pode falar nada. Não posso dizer não. E assim é Deus também. Você acha que Deus vai deixar de dizer não para você, para mim, para nós? E nós estamos pedindo uma coisa, Senhor, me dá isso, e é vontade dele? É vontade dele? Então ele castiga, corrige todos que ele ama, porque ele quer o nosso bem. Por isso nós somos uma igreja disciplinada. Nós somos uma igreja disciplinada, nós não somos uma igreja desordenada. E as pessoas que acham que tem um dom, que eu deveria ser útil na igreja, na obra de Deus, eu tinha que fazer alguma coisa. Mas daí elas não querem a correção da palavra. Se enquadra, tem os requisitos para fazer algo na igreja, na obra de Deus. Então se as pessoas não têm, elas já ficam bravas. Eu não frequento mais aí, eu não vou nisso. Não, as pessoas não querem suportar a correção de Deus, porque elas estão jogando a salvação fora e a vida eterna também. Davi disse, eu prefiro ser um capacho na casa de Deus, um tapete, uma pessoa que as outras pisam, né, do que habitar nas tendas com os ímpios. Há pessoas que preferem sair da igreja para participar com os ímpios, participar com os churrascos dos ímpios, das festas dos ímpios, das coisas dos ímpios. Um dia elas quererão correr para a igreja, a porta fechada, como diz aquele hino, onde está aquele povo barulhento? Cadê aquele povo?
E uma voz vai falar assim, aquele povo já foi embora. Amém. Ou você acha que você está aqui lutando, você está perseverando, você largou a roupa do mundo, você sofre escárnio, zombaria, desprezo das pessoas do mundo, por causa da sua maneira de vestir, de ser, de comportar, e você vai perder sua vida eterna, seu galardão, e o ímpio faz tudo o que ele quer, da maneira que quer, e ele vai receber vida eterna também? Pode ser até parente. Deus, Deus não tem neto. Ah, meu filho vai ser salvo porque não. Se você é filho de Deus, seu filho não é neto de Deus, nem sua filha não é neto de Deus, irmão Brando. Cada pessoa tem que aceitar o Calvário, tem que aceitar a salvação, tem que aceitar o caminho provisto por Deus, tem que caminhar pela fé, tem que fazer uma renúncia a si mesmo e seguir essa palavra para ser merecedor de vida eterna. Se não, não, porque é meu filho, eu vou levar comigo. E tem mais uma coisa. Nós lemos aqui que Deus salvou, predestinou segundo a sua presciência. Porque se Deus deixasse nós escolher quem que nós queríamos ir para o céu, ia ficar muita gente de fora que nós conhecemos. Fulano está lá onde... Mas de jeito nenhum. Ou nós ia querer levar alguns ímpios para lá também, porque nós gostamos, achamos boa pessoa e tudo mais. Iam deixar aqueles que têm um rancorzinho de fora. Então essa parte Deus não deixou para o ser humano escolher quem vai entrar lá. Mas Ele deixou para nós um direito ainda, de orar pelas pessoas. Para que elas se arrependam, para que elas recebam então a palavra e a vida eterna. Amém. Página 321. Sê zeloso e arrepende-te. E agora esta falsa igreja tem zelo. Não se engane acerca disso, zeloso. Uma missa, os católicos são zelosos. Agora não tem para cá, não, mas guardava a quaresma, na risca. Comer carne na sexta-feira santa é pecado. Zelosos, os denominacionais são zelosos, tem uns que guarda sábado, guarda isso, guarda aquilo. Vamos dizer, são zelosos. O seu zelo tem sido literalmente o dos judeus, de São João capítulo 2 a 7. O zelo da tua casa me devorará. Porém é um zelo errado. É pela casa de sua própria construção. É por seus próprios credos, por seus dogmas, por suas organizações, por sua própria justiça. E eles puseram fora a palavra em troca de suas próprias ideias. Eles depuseram o Espírito Santo e converteram homens em líderes. Eles puseram de lado a vida eterna como sendo uma pessoa e converteram-na em boas obras. Ou mesmo no conformismo à igreja em vez de suas obras. Eu nasci nessa, minha mãe já foi dessa, eu vou morrer nessa. Não, você não quer aceitar Jesus? Não. Eu nasci católico, você católico, eu vou morrer católico. Você não quer aceitar a palavra, a mensagem do dia? Não. Minha mãe já era batista, meu pai era batista, eu sou batista e vou continuar sendo batista. Mas Deus está requerendo um outro zelo. É o zelo para clamar, eu estou errado. Irmão Brando diz, quem pode clamar assim, eu estou errado? Vamos dizer, eu estou errado. Ora, quem dirá que está errado? Sobre o que estão todas essas denominações baseadas? Sobre a reivindicação de originalidade. E essa de Deus. Sobre a reivindicação de que estão certas. Ora, elas não podem estar todas certas. De fato, nenhuma só delas está certa. Elas são sepulcros caiados, cheios de ossos mortos. Elas não têm vida, elas não têm vindicação. Deus nunca se deu a conhecer em nenhuma organização. Elas dizem que estão certas porque elas são os que estão dizendo. Porém, dizê-lo não converte em verdade. Elas precisam do vindicado, assim diz o Senhor, de Deus, e não o tem. E agora deixe-me dizer isto aqui. Não creio que Deus esteja chamando apenas a falsa igreja para se arrepender. Nesse versículo ele está falando aos seus eleitos. Eles também têm que se arrepender de algumas coisas. Muitos de seus filhos ainda estão nessas falsas igrejas. Eles são aqueles que, quem fala, Efésios 5,14, desperta tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Amém.
Estar adormecido não significa estar morto. Esses aqui estão adormecidos entre os mortos. Eles estão ali nas denominações mortas. Eles estão vagando juntamente com elas. Deus clama, desperta, arrepende-te da tua insensatez. E aqui estão eles emprestando sua influência, dando seu tempo ao seu dinheiro, na realidade dando suas próprias vidas para estas organizações anticristãs, e todo o tempo passando que está tudo bem. Eles precisam se arrepender, eles devem se arrepender, eles precisam ter uma mudança de mente e voltar-se para a verdade. Sim, esta é a era que mais precisa se arrepender, mas ela se arrependerá, ela trará de volta a palavra, ela entronizará novamente o Espírito Santo na vida dos homens, reverenciará Jesus novamente como único Salvador? Eu digo que não, porque o versículo seguinte revela impressionantemente chocante verdade do encerramento desta era. Apocalipse 3, 20 ao 22. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, e assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E agora há muita confusão a respeito desse versículo, porque muitos obreiros individuais usam no evangelismo pessoal como Jesus estivesse batendo a porta do coração de cada pecador para entrar, né? Eu falei sobre isso aqui no princípio, né? Página 322. Você lê em casa e você verá, né? Irmão Brana, na página 329, para nós concluirmos aqui, o profeta diz aqui que a última advertência do Espírito, a última vez que Deus está advertindo para os laodiceianos, Apocalipse 3, 22. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito estava dizendo às igrejas para que cada eleito que estivesse dentro dessas igrejas saísse para a verdadeira palavra. E esta é a última advertência, não haverá outra. O lugar do trono foi erigido, os 12 fundamentos foram lançados, as ruas de ouro foram pavimentadas, as portas das gigantescas pérolas estão levantadas e fixadas. Como uma pirâmide, ela se mantém tão linda e gloriosa. Os seres celestiais que a prepararam observam sem respirar, porque ela resplandece e brilha como uma glória que é sobrenatural. Cada faceta de sua beleza conta uma história de admirável graça e o amor de Jesus. E ela é uma cidade preparada para um povo preparado. E ela aguarda somente por seus habitantes. E em breve eles encherão suas ruas com gozo. Sim, é o último chamado. O Espírito não falará outra vez. As eras terminaram. Não haverá outra mensagem de chamamento, de arrependimento. Esta é a última. Mas graças a Deus que nesse momento esta era não terminou. Quando o irmão Brando estava pregando aquele tempo, a era não havia terminado. Ela ainda está clamando, ele ainda está clamando. Seu clamor não está apenas nos ouvidos espirituais dos homens pelo seu espírito, porém uma vez mais, um profeta está na terra. Uma vez mais, Deus revelará a verdade como ele fez com Paulo. Nos dias do sétimo mensageiro, nos dias da era de Laodiceia, seu mensageiro revelará os mistérios de Deus, como foram revelados a Paulo. Ele falará abertamente, e os que receberem esse profeta em seu próprio nome, receberão os efeitos benéficos do ministério desse profeta. Amém. E aqueles que ouvirem serão abençoados e se tornarão parte dessa noiva do último dia, que é mencionada em Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Glória a Deus. O Espírito e a esposa dizem: vem. O grão de trigo, o trigo noiva, que caiu na terra em Niceia, voltou ao grão, palavra original novamente. Louvado seja Deus para sempre. Sim, ouça ao profeta de Deus, autenticado, que aparece nesta última era. O que ele disser da parte de Deus, a noiva dirá. Amém? O Espírito, o profeta e a noiva estarão dizendo a mesma coisa. Amém. E o que eles disserem já terá sido dito na palavra. Eles estão dizendo agora: sai do meio dela agora, apartai-vos. O
O clamor foi pronunciado. O clamor está sendo pronunciado. Por quanto tempo clamará a voz? Não sabemos. Mas uma coisa sabemos, que não será por muito tempo, porque esta é a última era. Amém. Glória a Deus. Esta é a última era. A porta está se fechando. E chega um tempo que todo ministério, ele tem 3 etapas. E a última etapa é a pregação aos eternamente perdidos. Almas encarceradas, como a Brana fala. Né? E a noiva, ela prega para as almas encarceradas também. Né? Mas o Espírito está chamando. A palavra está na noiva. Lembrando, nós lemos aqui com o profeta dizendo que Deus tem uma voz nesse último dia. E essa voz está na noiva. A noiva está pregando. Ela está chamando as pessoas ao arrependimento. Mesmo que esse profeta, fisicamente, ele partiu para o Senhor, mas a sua mensagem está aqui, sendo proclamada, para as pessoas se arrependerem, serem batizadas, entregarem suas vidas para Deus, entregar tudo ao Senhor. Mas você diz, minha fé é pequena, entrega na mão de Jesus. Tudo que é pouco ele multiplica. Ele pegou 5 pães e 3 peixinhos e alimentou a multidão de mais de 5 mil. E sobrou 12 cestos de pedaços ainda, depois que toda aquela multidão comeu. Nós cremos num Deus de prosperidade, não só de prosperidade de coisas naturais, mas também prosperidade espiritual, de crescer em fé, de restauração da palavra. A palavra está na noiva, a palavra está naqueles que ouvem esse profeta de Deus. Aqueles que crerem nele, ouvirem a sua palavra, receberão os efeitos benéficos do ministério desse profeta. Vamos colocar de pé. Nesta hora, clame a Deus, peça ao Senhor Jesus. Qual é a sua necessidade? O que você precisa de Deus? É mais temor no coração para ser reverente com as coisas de Deus? O que você precisa do Senhor? O que você precisa se arrepender? Você precisa pedir a Deus: Senhor, eu quero estar arrependido dos meus erros, de minhas falhas, Senhor. Você quer se arrepender da sua negligência para com Deus? Você quer se arrepender nesta noite do que você tem feito que não agradou ao Senhor? Clame a Ele, peça a Ele: Senhor, tenha misericórdia de mim. Porque ainda há sangue no propiciatório, ainda há misericórdia. A misericórdia está na noiva. E a noiva tem a mente de Cristo, a noiva tem a palavra, a noiva tem perdão nela. Aleluia, grande Deus, eterno Deus e eterno Pai celestial. Nós queremos esse renovo espiritual, Senhor. Esse renovo em nossa alma, em nosso coração, meu Pai. Nós não queremos estar olhando para aqueles que caíram, meu Pai. Nós queremos olhar para o vencedor. Nós queremos olhar para Jesus. Nós queremos olhar, Senhor, para Ti, para as Tuas promessas, para a Tua palavra. Queremos olhar para o Calvário, Senhor Jesus. Queremos olhar para o nosso próximo, como o Senhor olhou, com um olhar de misericórdia, pendurado naquela cruz, e disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Oh Deus de misericórdia, quantos de nossos irmãos, Senhor, que às vezes está condenando o próximo, está dizendo palavras que não deveriam, Senhor. Oh Deus de misericórdia, mas o Senhor pendurado naquela cruz, gemendo de dor, foi açoitado desde as 11 horas da manhã, por aquele chicote, por aquele azorrague, subiu aquele monte do Gólgota carregando uma cruz. Estava cansado, ferido, com sede, com fome, pendurado naquela cruz, mas ainda tinha um olhar de misericórdia. Oh Deus de misericórdia, ajuda-nos, ó Pai. Nós queremos, Senhor, o Teu perdão, mas nós queremos também, Senhor, ter um coração compassivo, um coração cheio de misericórdia, um coração revestido na palavra, um coração que ora e que clama por aqueles que estão fracos na fé. Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui estão Teus filhos e filhas, Pai, que têm crido nesta mensagem, que têm recebido essa palavra, que têm crido nesse profeta mensageiro. Pai de misericórdia, passa nesta noite, Senhor,
trazendo uma mudança em nossa vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aumente a nossa fé, Senhor. Restaura, Senhor, a nossa esperança. Enche-nos, ó Pai, da alegria da Tua salvação, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que o inimigo não tenha poder contra nós, que a derrota não venha bradar contra nós, porque somos filhos de Deus, filhos de Deus Altíssimo, chamados para vencer, predestinados para esta era, para ser a noiva da palavra, a noiva, a voz final para a era final. Em nome do Senhor Jesus, entregamos tudo em Tuas mãos, ó Pai, e Te agradecemos, meu Deus, pela Tua misericórdia, Pai. Senhor Jesus, se ainda há almas predestinadas e eleitas, Senhor, para este aprisco, Pai, que o Senhor possa trazer, ó Pai, aonde elas estiverem nesta noite, seus corações estejam inquietos, ó Pai, até que eles aceitem essa palavra, se dobrem ao Senhor Jesus Cristo, se humilhem ao pé da cruz, clamem por Deus e por misericórdia, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Entregamos tudo em Tuas mãos, confiando que o Senhor nos dará uma semana abençoada, guardada sob o Teu manto de misericórdia, Pai, livres de todo mal. Ó Deus eterno, guarda os Teus filhos, Senhor, livra das ciladas do inimigo, laço do passarinheiro, Pai, santifica pelo Teu poder o coração de cada um, Pai, em nome do Senhor Jesus, que nenhuma enfermidade nesta hora resista ao poder da palavra, a presença do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Teus filhos sejam abençoados, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós oramos e Te agradecemos, ó Pai eterno, em nome do Senhor Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus os acompanhe hoje e sempre. Que Deus os guarde em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia.